Muito boa noite e bem-vindo ao 40 anos de Independência Nacional. Hoje vamos conversar com um jovem moçambicano que tem praticamente a idade da independência. No ano em que se proclamava a independência nacional, tinha 3 anos de idade. Chama-se Geraldo Carvalho, antigo guerrilheiro da Renamo e porta-voz do partido a nível da cidade da Beira, membro fundador do Movimento Democrático de Moçambique e atualmente chefe de mobilização e propaganda do partido, e que nos vai contar a sua história de como viveu os 40 anos de independência. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Como me referi nesta introdução, a quando da proclamação da independência tinha apenas 3 anos de idade. Entretanto, até 1980 já era uma criança que poderia ter alguns registros gravados até hoje na sua memória. Que recordações tem de como o povo se deliciava da independência, comemorava a independência? Obrigado. Primeiro, saudar os telespectadores e agradecer essa oportunidade. Indo diretamente àquilo que foi a sua pergunta, em 75 eu já era um menino de cerca de 3 anitos e lá pelos anos 80, como esteve a dizer, 75, 77, 80, já era um menino que conseguia pelo menos ver o que me agradava e o que não me agradava. Um dos primeiros aspectos que me marcou e comecei a perceber de que estávamos num país que tinha em mente salvaguardar a independência nacional, mas que naquele momento constituía um motivo de muita reclamação, muito murmúrio, parte da conversa das famílias. E por essas idades já deve imaginar que eu só podia estar envolvido num ambiente de família. Queixavam-se pelo fato das igrejas estarem a ser fechadas. O comentário que se falava era de tal fulano se foi embora, tal fulano foi embora. A fábrica X ou a empresa X não poderá não ir para frente. Mas o que me marcou mesmo e que senti e me chamou a atenção foi exatamente quando começamos a ter dificuldades de poder rezar. Sendo de uma família religiosa, isto me afetava. Eu ia crescendo, percebendo-se de que afinal tem que se rezar, pode-se rezar, mas os detentores de poder diziam que as igrejas deviam ser fechadas. Portanto, só para recordar em pouco trecho esses períodos, também havia a movimentação de muitos soldados, muitos militares. Na altura, os meus pais, meus familiares, e não só com a minha família, acho que com muitas outras famílias, conviviam mais com pessoas que tinham sido militares, tinham sido guerrilheiros da luta de libertação, porque o militarismo prevaleceu. Também marcou aquele ambiente de escola em que, de forma muito forte e agressiva, fomos submetidos a uma politização. Eu me lembro que até haviam canções que diziam que o meu pai, Samora, meu tio, era o Kaunda, o avô, Nyerere. Portanto, bom, como criança não podia entender tudo. Cantava? E, bom, não me simpatizavam assim tanto. Eu não me simpatizei tanto com essas canções, porque eu tinha consciência de que meu pai, que é José Carvalho, minha mãe é Duzinda, meu tio pode ser fulano ou aquele, mas depois como é que eu chamo meu pai, não é? E aqueles aparatos que chamavam a atenção, que até nos dias de hoje ainda acontecem, sirenes. Se passasse o governador, era sirenes por aqui, uma fila de carros, Land Cruisers, Ladas, Nivas, até ambulância, carro de bombeiro. Quer dizer, se tivesse a passar um dirigente, provavelmente tinha uma fila enorme de carros. Portanto, mais ou menos por aí. E me lembro também, na medida que íamos crescendo já, me lembro também que
não havia supermercados, não havia muita loja, não havia muito salão de cabeleireiro, não havia tudo que, afinal de contas, hoje existe. Para mim, que não tinha outra parte, que não tinha vivido outra parte, não tinha vivido o momento de hoje, por exemplo, não tinha o objeto de comparação, mas percebia que em algum momento a quantidade de comida que éramos sujeitos a receber na cooperativa, com base num caderno, em que tínhamos que ir para lá, e muitas vezes eu também ia, né? E receber 5 quilos, 2 litros disso, 1 quilo daquilo, era só aquilo. Chegou um momento em que eu me lembro de uma das vezes, a história de cooperativa de consumo, levantei óleo na cooperativa, só que estava num garrafão desses de vinho, mas que tem a parte de plástica para segurar e por dentro é de garrafa. Naquela brincadeira de criança, vou correr para casa, que é para deixar o óleo. Me lembro que até o óleo secava, ficava branco. Era um pouquinho, olha, passei, encostei uma pedra. Partiu-se aquela garrafa, olha, não tivemos óleo aquele mês todo. Portanto, uma criança qualquer também já podia perceber que estávamos diante de certas dificuldades e estávamos também diante de um conflito armado, né? Porque aquela movimentação militar, e o meu caso de bebê, nasci na Beira, e saí de bebê para Gondola, onde meu pai esteve a trabalhar nos caminhos de ferro, desde fogueiro até com máquinas de vapores. Então, a minha infância foi entre as vilas ferroviárias. E o que é que o seu pai lhe transmitia em relação à independência? Meu pai, não precisava só que fosse meu pai, isso era uma questão de... Era um assunto que toda a gente falava, porque a independência tem sido um momento de transformação do país. Eu acredito que o que eu estava a ver era uma movimentação de entusiasmo, muita esperança por parte do povo, e uma movimentação de muita alegria, né? Porque as pessoas perceberam-se que a independência era um momento de transformação, de saída do colonialismo para aquilo que é a nossa libertação como moçambicanos, em todos os aspectos. E como pai, poucas vezes falava de política, porque meu pai também era muito pouco de política, mas eu mesmo percebia nas conversas e via que não era normal, por exemplo, que alguém mastigasse uma pastilha e sentisse que era luxo. Eu conseguia perceber que, afinal de contas, porque não há. Chegou um momento em que havia loja dos dirigentes, lojas para não sei o quê. Eu conseguia entender que, afinal de contas, eu estou numa família que não tem a capacidade, não tem o direito de fazer compras que são feitas naquele tipo de loja. De menino a crescer. Conseguia perceber que, de facto, na escola, fora daquilo que era trabalho voluntário, é normal, qualquer escola isso fazia, mas havia um pouco mais de excesso no assunto, porque acabavam percebendo que até existia uma aula, uma disciplina por lá, por mais em frente, que se chamou de educação política. Eu fui sempre convivendo com estes fenómenos dentro do país e, mais ou menos, em poucas palavras, podia dizer aquilo que foi a minha infância. O que aprendiam nas aulas de educação política? É politização. Avante, camarada, vanguarda, unidade de trabalho, vigilância, machamba do povo, cooperativa de consumo. Qual era o seu nível de assimilação de tudo isso? Bom, tinha que assimilar como aluno, porque se você errasse nas avaliações, não tinha nota. O importante era assimilar, decorar e estar em condições de responder aquilo que é a expectativa do professor, pedagogicamente. Mas um e o outro ficava com isso na cabeça. E eu nunca fui muito assim... Não reproduzia o que aprendia nessa cadeira? Bom, se reproduzia ou não, não sei, mas não fixava. A verdade é que eu aprendia, passava... Só o suficiente para fazer a prova? Para fazer a prova e saber fazer a prova. E, logicamente, que alguma coisa ainda lembro-me, né? Resta sempre alguma coisa. Você não pode fazer a prova depois de aprender sem ficar com alguma coisa na cabeça. Sempre fica alguma coisa na cabeça. Mas que eu não assimilei.
Não, poucas vezes assimilei. Ainda criança, surgiu a Renamo. Como é que viu o surgimento da Renamo, mesmo sendo criança? O que lhe explicavam sobre a Renamo? Ok. Bom, eu não gostaria de falarmos da Renamo, mas a história eu não tenho como fugir. Eu, de pequeno, fui sempre muito espertinho, intrometido. Percebia que existia, por exemplo, a rádio, né? Que Zumba. Eu acabei sabendo nisto, se me lembro, se a memória não me foge. Uma das vezes é porque eu peguei num rádio que meu pai tinha aí, um internacional, na altura um bom rádio. Sintonizei e caiu numa estação emissora que logo a seguir o meu pai veio a correr proibir-me de desligar. Acabei percebendo que afinal de contas tratava-se de uma rádio proibida. E aquela movimentação militar, se for a perceber, 76, 78, 79, sobretudo 80, 81, 82, 83, a guerra em Moçambique foi se intensificando. Pronto, e aí que chamou-me a atenção e agora que eu consigo perceber que já desde aquela altura até os dias de hoje, provavelmente isto poderá ser eternamente, porque acredito que não voltemos a ter um outro conflito armado, que a Renamo existia na cidade assim como nas matas. Estava nas nossas casas. Existia de verdade. E Como é que explica isso? Quando diz que existia de verdade, a que se referia exatamente? eu comecei a entender mais tarde, por exemplo, que aquele grupo de senhores que mais tarde que vim me perceber que, olha, quanto menos esperava, afinal de contas, tratava-se de uma pessoa ligada a Renamo. Muita gente era ligada a Renamo que depois veio-se a conhecer. Meu pai, muita família, muita gente. Então eu acho que isso também fazia aquilo que era a nossa educação em casa e que eu acho que era muito correta, porque estávamos num regime comunista, marxista, todos éramos camaradas, todos pertencíamos ao mesmo partido, quer dizer, não havia regras, igrejas que fossem fechadas, fuzilamentos, campos de reeducação, tudo aquilo que aconteceu que não foi bom, eu acho que os que fizeram têm a coragem de reconhecer. Facilmente também que um educador, na sua residência, o fazia em função do momento. Eu fui-me apercebendo, eu me lembro que alguns militares, comandantes, circulavam, falavam com meu pai, conversavam, e deviam ter sido até pessoas ligadas a Renamo. Eu mesmo cresci neste ambiente. Qual era a sua visão sobre os ataques da Renamo? Bom, guerra é guerra. De princípio, por ser pequenino, tem que perceber-se que é guerra. Mas na medida que fui crescendo, fui percebendo que eu podia contribuir muito bem. E que já mesmo na cidade, se fosse o meu pai movimentado de um sítio para o outro, para ter uma conversa, um encontro daqueles do grupo de pessoal ligado a Renamo, eu até podia fazer companhia. Levávamos a Bíblia, íamos juntos. Mas pronto, chegado lá, na hora de rezar a Bíblia, eu fui posto de fora para jogar futebol ou fazer qualquer coisa. Mas uma coisa e outra sempre sobrava, mas não era Bíblia, não era só. Aí, para além de rezarem, depois falou-se disto, daquilo, mais aquilo. De política? Acredito que eram coisas ligadas ao momento, algumas vezes codificado. Mas como criança não entendia logo assim, imediatamente. Há quem diga que torna-se membro da Renamo depois de ter sido capturado com 12 anos de idade. Confirma? Não. Eu torno-me membro da Renamo por aquilo que foi minhas andanças. Eu não queria tanto falarmos da Renamo, porque, bom, a Renamo é um partido que existe e já também existe no contexto dos 40 anos da independência, e o que quer saber também foi no mesmo período, mas... Foi capturado? Mas para lhe satisfazer, eu não fui capturado e nem pertenço à Renamo a partir dos 12 anos. E é difícil dizer se fui capturado ou não fui. A verdade é que, desde casa,
antes de eu estar dentro das matas, eu já pertencia a Renamo. Já estava dentro do ninho da Renamo. Só ia dizer que desde provavelmente os momentos que eu me lembro dessas movimentações, até o momento que eu aderi a Renamo, até o dia 28 de agosto em que rompi como membro da Renamo, eu percebi que a Renamo estava na cidade como estava lá. Tinha guerreiros. Como é que chega a Renamo? Bom, eu prefiro não falar de como é que chego a Renamo, porque reservo isto ao momento mais profundo em que eu for a contar a minha história. Mas a verdade é que aos 12 anos já estava mergulhado na família da Renamo. Foi guerrilheiro de arma na mão? Você nunca está na guerra sem arma, porque se você não tem arma, não se defende. Você está na guerrilha, então está a fazer o quê? Qual era o seu ideal como jovem? Libertar o país. De quê? Do jogo marxista-leninista, do sistema comunista, que eu senti que fui vítima também desta pilhagem política, podemos assim considerar. Vi e percebi na altura, porque meu pai andou em vários locais onde os caminhos de ferro têm os seus coisas, Gondola, Machipanda, Sena, Mutarara, Moatize, Inhaminga. Eu não vou em Inhaminga só no período de Renamo, já tinha lá ido de pequeno. Percebi que ir ao Zimbábue, o país, a diferença entre Moçambique e Zimbábue era uma diferença do dia e noite. Conseguia comparar o que é do bom e o que não é. Então, sabendo de que Moçambique precisava de se libertar, do mesmo jeito que os jovens eram carregados à força, o jovem saiu da escola, não chegava a casa, era recrutado, ia para a tropa. Eu conseguia viver isto antes de eu ir. E já nessa altura eu já percebia, já compreendia o que é haver necessidade de libertar o país. Era tido como o braço direito do líder da Renamo. Como é que conquistou essa confiança para ter cargos de muita responsabilidade e sendo muito jovem acima de tudo? Bom, nós estamos a falar dos 40 anos da independência e acabamos, falando mais, se me prometer que vamos terminar com a conversa ligada a Renamo, eu vou responder esta situação, esta pergunta. Braço direito é muito pesado. É muito pesado considerar braço direito ou chamar alguém de braço direito e ainda mais ainda direito aquilo que é a sua pergunta. Como é que eu consigo? Também é pesado, é difícil responder. E considerar-me braço direito? Não é bem assim. É preciso perceber que a relação que existia entre eu e o líder da Renamo, o general Djakama, né, era de chefe para seu subordinado. E não era só eu. Eram várias gente, vários guerreiros. Mas destacou-se. Agora, o destaque depende daquilo que é as atividades que você desempenha. O destaque, quem vê é quem está de fora. E seria difícil para mim me autoconsiderar de que me destaquei e tornei-me conchegado ou não conchegado. Mas a verdade é que, pronto, nunca tive problemas de relacionamento com o presidente. E é um relacionamento que tem um subordinado com o seu chefe. Me senti sempre muito acarinhado por ele, isto não tenho razões de queixa. E a história não se foge. Aliás, afinal de contas, essa história dos 40 anos acontece neste contexto, neste planeta, neste período. E tudo isso que aconteceu, quer na Renamo, quer nos dias de hoje, aconteceu aqui, à luz do sol, ao olho de toda a gente. Provavelmente alguém tenha visto e considerado que eu era aconchegado, obrigado. Mas que a relação entre nós era uma relação de chefe com seu subordinado. Ainda mais, é preciso entender que o líder da Renamo, para além de chefe e de ser uma pessoa com idade um pouco mais que eu,
era difícil que me tornasse braço direito, porque é só ver a idade da própria guerrilha, a idade da própria Renamo. Quando é que a Renamo começa? Falei aqui da Voz da África Livre enquanto eu ainda estava em casa dos meus pais. O Rádio Kizumba. A Renamo já existia. Falei aqui de acompanhar meu pai para aqui ou para ali, receber estes ou aqueles hóspedes que vinham lá de dentro ou de onde, no ambiente daquelas pessoas que estavam aqui na cidade. Então eu sou um filho que nasce neste ambiente. E se me tornei conchegado ao braço direito, eu não me sentia assim, porque eu também vi muita outra gente aproximada com o mesmo carinho, a mesma maneira de se lidar com o líder da Renamo. 4 de outubro de 1992 foi uma data histórica no nosso país. Onde é que se encontrava nesse dia? Eu, no dia 4 de outubro, também reservaria este momento para o momento em que eu estiver a contar a minha história. Não me aproveitar dos 40 anos da independência, mas quero dizer que recebi a data com muito entusiasmo, estava nas matas, não era só eu, estava quase toda a gente, estava nas matas, rezando que o líder viajasse bem e regressasse bem. É preciso perceber de que o Acordo Geral de Paz foi assinado também sob pressão. Nós conhecemos como é que são os outros. Enquanto falavam de paz, mas também atacavam. Então foi sob pressão. Eu estive nas matas, isso asseguro, e encarei com muito entusiasmo e agradeci a Deus. Qual foi o seu papel nas primeiras eleições multipartidárias de 1994? 94 foi logo após das eleições, aquele período, né, da multipartidária, a seguir às eleições. Não estive nem no STAI, nem no CNE, nem nas mesas de voto, não estive lá de nenhum. Estive a desempenhar papel e trabalho político e do partido. E me lembro que estava nas bandas de Xeringoma, naquela região, Savane, Moanza, Galinha, Maciambosa, Xeringoma, Mandimai, aquela região. Era uma região sob o controle de Renamo, total controle de Renamo. É só se lembrar que naquela altura aquele era um ponto de referência. Eu estive por aí. A Zona Sul continuava a ser um grande desafio para a Renamo e teve a indicação para vir a Maputo e tentar massificar a implantação da Renamo com alguns jovens na Zona Sul do país. Como é que foi esse desafio? Bom, isto foi depois das eleições de 94, há aquele período das primeiras autarquias que depois não concorreu-se. Concorreram os outros sozinhos. Sim, o presidente destacou, orientou, falávamos regularmente. É preciso referenciar que eu estava sediado em Nhaminga, não só eu e muitos outros companheiros, na altura, ex-companheiros, colegas, e o presidente orientou para organizar um grupo, porque nós conhecíamos, e eu acho que isso ainda continua por parte dos que estão lá. Os grupos se conheciam. Quem foi preparado nisto, quem foi preparado naquilo. E o chefe, um grande, sabia de que para a matéria X eu tenho que trabalhar com estes. Eu acho que foi isso que predominou nele. Orientou a mim e mais um colega que já faleceu, o Jamaica, que era para fazermos, chamávamos nós de Jamaica, ele era Armando da Costa Gomes, e depois faleceu, esteve preso e morreu. Selecionar um grupo de jovens para virmos a Maputo. Viemos a Maputo, tivemos uma formação muito intensiva com o próprio presidente na altura e redistribuímos para Gaza, Inhambane, Maputo província e Maputo cidade. E deu resultado. Hoje temos até grandes quadros na Renamo,
a ocuparem cargos que foram preparados e treinados por este grupo. Não quero usar nomes, né? Mas há quadros brilhantes que estão na Renamo, que hoje aparecem em grande forma, alguns até na Assembleia, outros a ocuparem outros cargos aqui a nível nacional, que foram treinados com este grupo, principalmente na província de Gaza. Eu tenho grande testemunho e tenho orgulho dessa gente. Isso para dizer que teve sucesso a missão? Muito sucesso. 15 de janeiro de 2000 foi histórico para si. Quase perdeu a vida. Conta-nos esse episódio. Bom, 15 de janeiro de 2000 foi um dia de facto muito... Considera-se em gíria ou linguagem mais simples, terrível, não é? Foi histórico porque eu sofri um atentado e com a intenção de, naquilo que eu percebi, de me assassinar. Lembro-me que eu já estava de novo em Aminga e estive a coordenar e chefiar na altura o gabinete que foi lá criado eleitoral. As eleições passaram, a vitória foi derrompante. É só ir para os dados de resultados eleitorais de 99. Naquela zona ganhou-se bem, muito bem mesmo, a Frelimo levou porrada mesmo. E no dia 15 de janeiro, eu estava a andar de bicicleta, passei por uma rua, porque o que sucede é que no dia 15 de janeiro era o dia em que o senhor Joaquim Chissano tomava posse aqui no Maputo, como presidente. Depois das eleições, houve aquela fraude, houve aquela situação, muito antes de haver aquele problema em Ayobe, no Angoche, depois mais tarde foi Montepuez, coisas assim. Eu sofri essa situação. Estive a andar de bicicleta, do nada surgiram homens devidamente armados, identificados, porque eu depois reconheci e voltei a ter certeza que se tratava de pessoas ligadas à polícia, porque já durante a noite uniformizaram-se e consegui ver que afinal era a polícia. Praticamente aquilo eu consideraria um sequestro. Porque quando se chega a alguém, descarrega-se a bicicleta, põe no chão, algema-te com as mãos para trás, o outro sobe nas costas com uma arma, com a coronha da arma, a bater persistentemente no mesmo sítio da cabeça. E é engraçado que o outro pisa a cabeça, não é? Que é a parte de frente, e o outro bate persistentemente no mesmo sítio. Uma técnica de matar. E em menos tempo, fiquei aí, carregaram para uma cela aí, no comando distrital em Aminga, porque naquele dia havia uma escuta coletiva da tomada de posse. Não havia quase ninguém lá, nos que queriam escutar por parte do Partido Frelimo. O pessoal com quem nós estávamos era a população toda que estava na sede, apercebendo-se disso, evadiu a esquadra. Perderam o controle, reagruparam-se, entraram para a esquadra, estou-me a referir os polícias, carregaram-me para o hospital por força dos guardas do presidente, porque eu morava com os guardas do presidente. Foi sempre neste ambiente em que eu no hospital, quando tentavam me tratar e puseram-me um soro, porque tinha perdido muito sangue, acalmaram a população que estava do lado de frente, tentaram me tirar do lado de trás, um outro sequestro, só que foram infelizes porque o tripé que pendurava o soro cai e bate uma daquelas cabeceiras metálicas que tem um hospital e faz muito barulho. As pessoas já percebem que estava a acontecer algo da normal comigo.
Quando perseguem, afinal, eu já estava do outro lado do hospital a ser arrastado para o carro que estava lá posicionado. Ao invés de o soro entrar no meu organismo, era o meu sangue que saía para o soro. Foi uma confusão tremenda. Levaram para a esquadra, passei a noite toda lá. Tentaram simular, enganar-me. Eu acho que era uma tática para depois me abater. Me lembro, acho que um chamava-se João, o outro chamava-se Santo. Polícias. Epá, Carvalho, foge lá assim. Mas como é que eu... Você que me prende, você quer que eu fuja assim? É que o mais triste é que eu não sabia porque que estava lá. O que é que de facto levou a polícia a agir daquela maneira? Foi nessa altura que também foi dado como morto e até num relatório internacional de direitos humanos. Sim, isto mais tarde, já no decorrer do ano 2000, aquilo aconteceu naquele dia, passei a noite lá e à madrugada perderam de novo o controle da esquadra, voltaram a se reagrupar, eu não podia andar, não tinha força para andar. Quando amanheceu, pura e simplesmente abandonaram, porque a euforia era maior, a população não queria ouvir e levaram para um sítio seguro, onde eu fiquei a ser feito o tratamento durante algum período e fui resgatado 21 ou 22 dias depois de Inhaminga diretamente para Maputo. Onde recebeu melhores tratamentos. Sim, bons tratamentos. Vamos continuar com a sua história na segunda parte deste programa. Saímos para um breve intervalo, não saia daí que nós voltamos dentro de instantes. Moçambique é um país com um vasto repertório artístico e cultural. Para o promover, o programa Artes e Letras traz bons argumentos para esta viagem semanal. Conversando com os nossos autores, o Artes vai mantê-lo informado sobre os eventos artísticos, dando-lhe a imagem do que o país oferece ao longo da semana. Sempre gostei de escrever poesia. O impacto do livro na minha vida é muito grande. Trazer essas danças. A literatura não é sobre a verdade. Todos os sábados e à tarde, contamos com a sua companhia. Muito boa noite, bem-vindo à segunda parte do 40 anos de independência nacional, num dia em que temos como convidado Geraldo Carvalho, o chefe de mobilização e propaganda do Movimento Democrático de Moçambique. Dando continuidade à sua história, tocávamos naquilo que era a sua participação política no Partido Renamo, mas que, a dada altura, muda de figura, passa para o Movimento Democrático de Moçambique, ou melhor, cria o Movimento Democrático de Moçambique. Quando é que deixa oficialmente a Renamo? Oficialmente deixo a Renamo, nasce na primeira ou única, na Assembleia Constitutiva do MDM. Quando o MDM se constitui formalmente e oficialmente como um partido político. Ainda membro da Renamo, foi a pessoa que confrontou o líder da Renamo, anunciando aquilo que era a posição dos membros da Renamo ao nível da cidade da Beira, da recusa ou da não aceitação do Davis Simango como o candidato para as autarquias na cidade da Beira. Explica-nos como é que tudo isso aconteceu, o que é que significou essa afrontação. Bom, esse também foi mais um momento muito marcante da minha vida, dentro dos 40 anos. É preciso perceber que eu, enquanto ainda na Renamo, nesta altura já na cidade da Beira, eu era o porta-voz do partido a nível da cidade da Beira. E a nível do governo municipal, eu era o chefe de assistência, ou assistente do presidente, para os assuntos ligados aos postos administrativos e bairros.
Dada a experiência política que eu tinha, já desde as zonas libertadas da RNAM, eu era a pessoa que me lidava com as bases. Era a pessoa que todos os dias eu falava com os delegados dos bairros, secretários dos bairros, delegado das unidades, mãe das ligas. Isto era comigo. E eu tinha que participar ativamente para depois também fazer o papel de porta-voz. Não era dúvida para ninguém. Eu acho que mesmo os que na altura tomaram a iniciativa de dar uma informação errada ao presidente da RNAM, que mais tarde traduziu-se naquela decisão em que Davis Simango não devia continuar como candidato, entretanto devia passar Manuel Pereira. Eu acho que nos dias de hoje já percebem que de facto não havia motivos visíveis. Isto não era uma questão só de eu, porque era um cabeça ou a testa das bases. Não. Aquilo foi uma questão generalizada. Foi a beira toda, clamou. Decepcionou-se. Chegou a informação através de uma conferência de imprensa. Eu tomei conhecimento através dessa conferência de imprensa, dada ao malogrado delegado da cidade, da província, já era da província, o Fernando Umbaralano, e foi deputado da Assembleia da República, que Deus o tenha, a anunciar que Davis Simango já não era candidato. Ademais, não só por aquilo que Davis Simango já tinha feito, logicamente no mandato da RNAM, junto das bases da RNAM, com o apoio, cobertura, o calor. É preciso perceber que foi-se ao mais profundo quando já tinha-se entrado em contato com as populações da cidade da Beira, com vista a lançar Davis Simango como candidato. Estou-me a referir que já havia sido feita uma vasculha em toda a cidade. Todo o município tinha sido contactado e deu a sua assinatura. Já tinha sido recolhida a assinatura que ia sustentar... Que era uma manifestação de confiança ao Davis Simango. E 5 dias para o término do prazo para a entrega das candidaturas, eis que aparece uma informação destas. Foi vista de todas as maneiras. Não foram ouvidos? Não. Estou a dizer que eu mesmo tomei conhecimento através da conferência de imprensa. Se fosse uma situação em que as bases tinham sido ouvidas, provavelmente não haveria recolha das assinaturas. Refiro-me como porta-voz, não foi em nenhum momento ouvido? Não. Aquilo foi uma bomba, foi uma questão, andou-se no silêncio, recolheu as assinaturas e daí a seguir, pumba. Daí, cerca das 12 horas, quando eu tomei conhecimento, corri para o gabinete do presidente. Por aquilo que percebi, o presidente Simango recebeu também aquilo de surpresa, logicamente, porque já tinha sido, a sua assinatura tinha sido recolhida e tudo, a documentação estava em demarches, a preparação da sua final da documentação. Eis-me a mim, pronto, está a acontecer isto, não precisei de dar 2, 3 passos, eu sou uma pessoa ligada às bases, não preciso de dar 2, 3 passos para poder fazer a leitura do que está a acontecer. A cidade ferveu. Todo mundo ferveu. E os com quem eu trabalhava, que eu era o guia, logicamente, sob orientação e subordinando diretamente ao presidente Simango, que era o presidente do Conselho Municipal na altura e hoje presidente do partido. E no partido era a pessoa que também estava em frente, ligado às bases, à esteira, o chão. Sinceramente, quem era eu para trair esse posicionamento? É daí que eu tive essa coragem. Junto dos outros, não fui só eu, toda a gente movimentou-se, toda a gente foi à delegação da RNAM. Chegado lá, o senhor Bararano quis se explicar, mas ali mesmo teve a resposta que não. E eu, como porta-voz, numa altura em que aquilo já estava a acontecer, estava a ferver, em sintonia, logicamente, em concordância e sempre em contacto direto com o presidente.
Porque naquela altura o presidente recebia todo tipo de opinião. Uns diziam que temos que acatar, outros diziam que não sei quantos, outros diziam que aqueles estão a estragar, outros diziam que não vale a pena aventurar. Mas as bases estavam a ferver, estavam a dizer que não. E o choro, o brando, a força do não era tão grande que ninguém resistiu. Eu me lembro que dei uma entrevista na sala, ainda reunidos, via telefone, para a Rádio Pax, que quis saber em direito do porta-voz da cidade. E eu assumi naquele momento, enquanto ainda estávamos na sala a conversar com o Bararana, que olha, as bases refutam esta decisão e que o senhor Bararana tem o prazo de entrar em contato com o líder NAM para o líder NAM reconsiderar, voltar. E qual foi a reação a essa entrevista? Não houve muita reação. Eu me lembro depois, falei também via Rádio Pax, uma rádio internacional, com quem eles entravam em contato cerca de 18, 30, 19. A seguir, o brigadeiro, o falecido brigadeiro Machava esteve por aí, saiu para fora e tal. E recebi uma chamada de alguns amigos a dizer que já havia ordens para os guardas irem lá para a delegação para poderem retirar o Bararana, porque aquilo tornou-se uma... encheu de euforia de tanta gente, uns já queriam tomar atitudes, coisas, mas eu, uma vez sendo o chefe dos outros que estive lá dentro, não podia abandonar, mas preferi me esconder um pouco porque eu conheço bem o líder NAM, e já na altura, quando eu ainda era líder NAM, tomava-se medidas, né? Para nós, eu e os outros, do meu grupo, e não tínhamos... Havia regras ligadas à direção do partido que, em algum momento, até podia ser tomada medida. Se a medida é de que tem que ser chambogueado, seria chambogueado. Então, eu sabendo que ele está nessa situação, não acredito se o Bararana esteve a falar com ele ou não. A cidade pegou fogo. Não se pode tirar o David Simango porque não havia motivos. Era, quer dizer, continua a ser nos dias de hoje, inclusive as pessoas podem perceber que David Simango lançou a beira do nada onde estava para hoje onde é que está. Hoje já exigimos outras coisas. Na beira não se exigia nada. O fecalismo a céu aberto diziam que era a nossa cultura. Eu vi uma entrevista do então presidente do município a responder a um jornalista a dizer que não, o fecalismo a céu aberto é a cultura dos berenses. Mas hoje já não existe. Isto foi feito naquele primeiro mandato. Ele eliminou tanta coisa que afetou diretamente ao cidadão. Antes mesmo de entrarmos para aquilo que são os feitos gloriosos ou não do presidente David Simango, gostava de compreender muito bem a gênese do partido. Faltavam 5 dias para a entrega das candidaturas. Como é que conseguiram? Bom, e daí nós partimos para ela. Não tivemos outra hipótese. Naquela noite não houve reação por parte do líder, não ligou para ninguém e era difícil adivinhar o que estava a acontecer. No dia seguinte eu convoquei as bases, claro, sempre em linha com o chefe. Está a acontecer isto, o povo está a pressionar. Ele assumiu que de fato o povo estava a pressionar, ele não tinha como. Sentimos nós todos que não tínhamos como, claro. Convocamos as bases, chamamos os secretários, delegados e toda a gente. Eu acho que nem precisava de chamar tanto, porque logo que amanheceu toda a gente voltou para a delegação. E alguma coisa tinha que ser feita. Tens 5 dias, já não tens assinatura nas mãos. Tens 5 dias, nem que se fosse para poder meter um documento, pedir autorização para uma marcha, uma coisa assim, era o tempo perdido. Partimos para a rua. Passeada. Para a rua para mostrar ao mundo, fazer sentir, quem sabe convenceria a direção da RNAM a mudar de decisão. Fomos infelizes. Quando estávamos a passar a zona de Massamba, fui comunicado através de alguns amigos que eu corria riscos, porque já tinha sido acionada a polícia. A própria RNAM também tinha metido uma queixa e a polícia estava a perceber que aquilo tratava-se de desacato e estava a fazer aquilo que eles chamam de deturpar a ordem, né?
pronto, como estratega, sempre que fui fazer trabalho, sempre pensei na retaguarda. É uma escola que já tenho, já cresci com isto e aprendi lá de onde estava. Não precisa referenciar, que já falamos muito. E eu tinha já preparado um amigo. Caso haja qualquer coisa, você tem que vir de motorizado e me tirar. E tens que entrar e me tirar. E quando eu percebi que já estávamos num ambiente em que estava por aí a polícia, porque a gente conseguia identificar já na altura, quando estávamos do outro lado no gabinete do presidente Ternão, percebíamos quando que a polícia está secreta ou não, se está a tentar me ouvir, se está a tentar puxar uma conversa para me ouvir, queremos especular, se está aqui para ver quantos somos, isto a gente sabe ver. Eu percebi que já estávamos perante aquela situação. Quando estávamos a entrar na zona da American Border, ali na Massamba, a vir de manhã para a cidade. E tínhamos um destino. Eu não prefiro ocultar o destino. É claro, acho que a polícia surge, de facto, de carros, cai lacrimogéneo. Teve que acionar rapidamente o seu plano B. O meu plano já estava em curso, porque eu já tinha percebido. E subi na motorizada, parti. Antes de eu chegar à Feira dos Pioneiros, já estava a haver tiroteios, gás lacrimogéneo, já havia feridos. Como é que se organizaram para, em 4 dias, preparar a candidatura de David Simango? A partir daquele momento em que a reação da polícia, já não podíamos fazer esse tipo de reação, arregaçamos as mangas, reunimos-nos imediatamente com o presidente, sentou-se com ele, ele esteve presente, ele mesmo também assumiu que tinha que partir e tinha que liderar, não tinha como. E avançamos. E o primeiro passo foi, de facto, voltar a recolher assinaturas, porque as assinaturas estavam na delegação da RENAM. E a garra, a euforia, a vitimização a que nós fomos sujeitos encorajou a toda a gente, os secretários dos bairros, os delegados, a sociedade, jovens, mesmo não ligados a qualquer partido ou partido RENAM, uma coisa assim, voluntariamos, a cidade da Beira moveu-se para ir buscar de novo as assinaturas. E levamos assinaturas em cerca de 2, 3 dias. Enquanto isso, choviam notificações, mandatos para prender, houve desacato, houve coisa assim. E fomos protegendo-nos, né? Fomos sempre escondendo, eu fui me escondendo, na mesma sempre em coordenação com o presidente, sempre em linha com o presidente, cada passo. E houveram demarches a outros níveis, porque enquanto aquilo acontecia, também o presidente tinha os seus contactos aos seus níveis e depois descarregava aquilo que era a orientação que era para a gente cumprir. E eu cumpria e fazia cumprir. Daí que... Neste clima de tanta perseguição, como é que conseguiram trazer à cidade de Maputo a candidatura e submeter de David Simango? Foi possível porque houve colaboração e proteção por parte de todos. É só ver que o clima de perseguição, o clima de intimidação, estávamos perante Frelimo e Renamo, o que a gente apelidou de Frenamo. 2 canhões de grandes calibres e todas as capacidades para atacar terra, ar e mar, virados contra nós. A população a direcionar aquilo que é sua vontade a um determinado homem, que é David Simango. A equipe que devia preparar isso, é só imaginar que tipo de perseguição havia. Terrível. Então nós fomos mudando daqui para ali. Eu, algumas vezes, cheguei a entrar, agarrar mesmo, já agarramos, agora vamos comunicar à polícia. Saímos dali, força, homem a homem. Feriu-se, feriu-se, não feriu-se, não feriu-se. Foi por essa razão que teve que disfarçar-se de muçulmano para chegar a Maputo? Sim, uma das razões foi esta, porque na medida que o segundo, terceiro, quarto, quinto dia se aproximava e os outros se apercebiam-se de que, de facto, estes jovens estão a avançar, em contrapartida chamavam-nos de dementes políticos e coisas assim, mas sabiam em contramão que estes jovens estão a avançar, porque o povo assim o quê? A raiva, o ódio do outro lado para com os cabecilhas, e não imagino para comigo, era maior. Entretanto, era necessário descongestionar, aliviar aquela pressão.
Foi por isso, depois de termos as assinaturas, tudo preparado, e a equipa preparada para avançar para Maputo, o presidente já cá estava em Maputo, porque houve depois falecimento e funeral do Dr. David Alonde. Eu tinha que sair da Beira, porque eu achei de que, depois de tudo que aconteceu, já temos assinaturas, e se o David Simango se torna candidato independente, pronto, eu posso morrer, podem prender. Pelo menos é uma luta que eu fiz, que teve princípio, e pelo menos chegou ao seu fim. E a única forma de sair era marítimo ou aéreo, porque terrestre não valia a pena. Até meu irmão já teve situações de mandarem parar o carro, pensarem que prenderam, haver boato que já está preso o Carvalho, houve boatos de que morreu, houve boatos de que foi encontrado morto, mas eu não estava em nenhuma daí, eu estava todos os dias em contato com o presidente, todos os dias a trabalharmos com as bases e a ser protegido pelas bases. No dia de ir a Maputo, um dia antes do fecho do coisa, a equipe trabalhou toda, já tinha toda a documentação preparada, eu precisava de sair da Beira, tinha que sair para descongestionar. E a documentação tinha que chegar a Maputo, porque se não chegasse também, era uma luta sem proveito. Claro, foi preciso disfarçar-se, né? Porque a estação era maior. Não vou revelar, porque tem que saber que o bilhete, quando é comprado, tem nome. Mesmo disfarçado, haviam de perceber-se de que há um fulano que não viajou, ou alguém viajou com o nome do Carvalho, né? Pronto, houve colaboração por parte de muita outra gente, que desde já agradeço e não vou revelar quem são. E disfarcei-me a muçulmano, pus um cofió, uns óculos, uma bata de muçulmano, chinelos e um cascol que me tapou a boca. Me lembro que o cofió já tinha sido oferecido por um amigo, colega que está lá na Beira, o Zamudine. Olha, entrei no avião. Coincidentemente, estava no mesmo avião também o candidato da RNAM, o Sr. Manuel Pereira, porque estava claro que depois daquele dia já não havia hipótese. Lembro-me que algumas rádios na cidade da Beira já anunciavam que David Simango definitivamente fora da corrida. Nós viemos cá para Maputo, passei até por Sua Excelência Presidente Simango, não me reconheceu, e de outros quadros, me posicionei num determinado sítio, comuniquei que eu estava naquele sítio, porque eu estava preocupado, a pensar que provavelmente que me prenderam lá no avião, né? E trabalhamos, e no dia seguinte colocamos, metemos a documentação na CNE, e fiquei aliviado de saber que a funcionária que nos atendeu disse que aqueles documentos, aquela candidatura, era dentre as candidaturas que já tinham entrado, bem estruturada, completa e organizada. Pronto, fiquei à vontade. E já sabia que David Simango seria o candidato. Que acontecesse o que acontecer. É engraçado que, daí para frente, ninguém procurou mais ninguém. A pressão baixou. Regressei para a Beira. Voltei ao terreno. Sempre em ligação com o meu presidente. Sempre unidos. Fomos ao terreno, quer eu, quer os outros, para voltar a dizer à população outra coisa. Hoje há aparentemente 2 centros de poder no MDM, um na Beira e o outro em Quilimane. O que isto significa? Poderá existir uma nova cisão? Não acredito tanto que cheguemos a estes pontos, porque, inclusive, estou a ouvir agora, né? Esse é o seu ponto de vista, que haja 2 centros de poder. Não há possibilidade, não há espaço e não há probabilidade, a não ser que haja um pouco de aquilo que é esquecer os princípios, a lógica das coisas. Não sei, para quem vê, né, com que base, quais são os elementos que lhe fazem perceber que há esses 2 polos de poder. A quando da eleição do chefe da bancada, a indicação do chefe da bancada, Manuel de Araújo apareceu à imprensa a dar aquilo que era a sua posição de que deveria ser indicado alguém da província de Quilimane, da Zambésia, porque Zambésia tinha metido o maior número de deputados na Assembleia da República. Mas no lugar de eleição houve uma indicação que criou indignação. Bom, eu ouvi isso na imprensa e vi o Manuel de Araújo a falar isso na imprensa.
Se ele falou na imprensa, é a opinião dele. E ele achou de que devia fazer-se valer a sua opinião na imprensa. Há fóruns de diálogo, de debate. O movimento democrático de Moçambique é verdadeiramente democrático? Há foros. Nós somos um partido organizado, nós somos um partido que aspiramos a governar esse país. Nós somos um partido que temos consciência de que não nascemos, não existimos da força das armas, ou traduzido naquilo que foi o conflito armado, o Acordo Geral de Paz em Roma. Não. Nós temos consciência que somos um partido nascido não da luta de libertação, Machingue, Acordo de Lusaka, não. Nós temos consciência de que somos um partido que nasce da vontade do povo. Agora, as pessoas não podem interpretar essa abertura e considerar que o partido está praticamente sem norte, nem sul. Não é verdade. Como é que um partido hoje não se considera organizado, democrata e deve-se acomodar uma opinião dita na imprensa? Mas um partido que foi o partido que elaborou o manifesto, foi o partido que contactou o Manuel de Araújo, depois de membro, amigo, achamos que você pode ser candidato. Nesta altura, os que o fizeram, não o fizeram como um fórum, não fizeram como um órgão. Se não existisse o órgão, que o órgão legitimou a mim como chefe da mobilização? E por que existe esse órgão? O MDM de hoje é o partido com que sonhou, é o partido que na altura da fundação, quando abraçou este propósito, lutou pela existência e pela criação deste partido, reflete aquilo que ele é hoje? Eu assumo que eu tenho dado um exemplo seguinte. Quando estive no anterior partido, Renamo, eu já encontrei lá pessoas. Eu já vou lá enquanto o partido já tinha uma idade. Tenho a sorte de presenciar a transformação do movimento de guerrilha para partido político. Tudo bem. Mas o MDM já não. O MDM começa daí onde eu estava. Então, já começar a tirar aqui conclusões, ou então imaginações ou sonhos, e dar conclusões desses sonhos ou das imaginações, eu acho muito prematuro. Porque é só ver que o MDM existe há cerca de 6 anos. 6. E quem há 6 anos participou nisto tudo que eu contei, a sua maioria existe. Estamos num país em que temos aqui 2 partidos políticos que se consideram veteranos. Esses também não deixam a coisa a pera assim tão fácil. Não permitem que o MDM funcione, não permitem que o MDM ande. Passam a vida a dizer que o MDM não é democrático. Passam a vida a tirar erros do MDM. Mas o MDM está-se a afirmar. O MDM nasce da força do povo, é algo que está a crescer bem, porque está em ligação com o povo. A sua marca é tentar mostrar o possível do que pode ser feito por MDM, já está sendo mostrado a nível das autarquias onde estamos a governar, e não fomos oferecidas aquelas autarquias. As bases do MDM, o próprio partido, mantém a confiança no Davis Simango para continuar a candidatar-se a presidente da República, ou já projetam novos quadros para essa corrida eleitoral? Bom, em relação... Geralmente eu não gosto de... E não é sensato que eu fale desses assuntos assim à imprensa, porque pode ser vinculativo. Como bem sabe que eu sou chefe nacional de mobilização. Mas em foros próprios essas coisas são tratadas. Mas já assim em breve trecho, não precisa usar binóculos nem microscópios para dizer que não para as bases do MDM, para o povo moçambicano. Se desfilarmos aqui figuras políticas, cada um com a sua bagagem, o seu percurso, e perspectivar essa figura a presidente da República. Davis Simango não fica no segundo, fica no primeiro. Tomando o princípio de que... Isso para dizer que continua sendo a pessoa dentro do partido com maior capital político para...
Sim, no meu ponto de vista. Estou a falar porque procuro saber. Equaciona uma coligação Renamo-MDM para a corrida eleitoral às presidenciais? Não sei se pode acontecer. E não tenho certeza, nem tenho dúvidas. Que balanço é que faz dos 40 anos de independência do país? Os 40 anos de independência são esses que estamos a ver. O país precisou de ficar independente e são vários povos, não foi só Moçambique, incluindo que inclusive tivemos um denominador comum, o mesmo país colonizador, Portugal, neste caso os países da língua portuguesa em África, e toda a gente recebeu a independência porque precisava da independência, mas que essa independência existe em Moçambique, todos assumimos que existe a independência, reconhecemos a independência nacional, e de lá para cá é o período que nos faz, de 75 para aqui, é um pouco do que eu acabei de dizer. Passamos por momentos amargos e depois houve uma passagem para o sistema multipartidário que em algum momento está a acontecer, mas não é o desejável. E estamos num país em que a independência tem sido um motivo de ser partidarizado, está sendo abocanhado. O fato de estarmos a celebrar a independência é só reparar que há um certo partido que transforma-se em dona da independência do país. Se ninguém é dono do país, como é que um partido pode ser dono da independência de todo esse povo e de quem ainda vai nascer? Eu tinha 3 anos, hoje estou aqui em condições de falar alguma coisa. Sou parlamentar, estou orgulhosamente no meu partido, que é MDM. E aquele que vai nascer também vai sentir-se privatizado por essa gente. Tem que acabar isto. Temos um sentido de facto independente. O seu verdadeiro sentido é que a independência nasce e reproduz liberdade, desenvolvimento. Isto falta. Se eu lhe perguntar agora, se vais ao hospital, fazes consulta ou és assistido. Se vais imediatamente à farmácia que está ao lado do hospital, não tem medicamento. Até hoje, falamos de crianças que sentam no chão. E contradizemos-nos quando tiramos a madeira em touro e vendemos. E depois de ficarmos sem madeira no país, aparecemos em discursos políticos a dizer que a partir de agora a madeira já não pode sair em touro. Quer dizer, tirou em touro, vendeu, são os donos, foram encontrados contentores e contentores ligados aos governantes, este é outro aspecto, uma corrupção generalizada. O povo sempre a pagar. Só se lembrar deste assunto que é o assunto do dia, o caso Ematum. Não tem sentido. É só se lembrar que existe exclusão. Uma exclusão selvagem. Existe aquilo que é abocanhar tudo que é do povo, tudo que é de Moçambique, para um punhado de pessoas. E o ostentam de forma que deixa o povo sem maneira. Estamos em 2015. Estamos no Moçambique independente há 40 anos. Pese embora tenha havido conflito que foi também, de certa forma, bom, porque provavelmente o conflito tenha pressionado para mudarmos e corrermos um pouco mais no espaço e no tempo, na liberdade de comunicação, liberdade de expressão. Hoje aqui estamos numa cadeia televisiva que não é do Estado, onde era proibido. Muito obrigado por esta entrevista, por partilhar a sua história de como viveu os 40 anos de independência do nosso país, mas o nosso tempo já esgotou. Nós ficamos por aqui. Continue com a restante programação da STV. Boa noite.